Amados, é com grande satisfação que hoje eu estou aqui para trazer um pouco daquilo que Deus passou no meu coração essa semana. Eu estava orando quando o pastor Tony pediu que eu trouxesse essa palavra. Confesso que não é fácil, mas nós temos um Deus que nos capacita. E eu queria pedir que vocês abrissem as vossas Bíblias em Marcos, capítulo 5, e o versículo 25 a seguir. Eu quero falar para os irmãos que Deus colocou no meu coração, que é superação e transformação. Amém? Que diz assim: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar antes. Pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou as minhas vestes? Responderam os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre desse mal. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, é o relato de uma mulher que há 12 anos ela tinha uma hemorragia muito grande. E o interessante é que por onde Jesus passava com ele, a multidão seguia. E cada vez se aglomerava mais essa multidão, porque por onde passava aconteciam os milagres. Ali tinha aquelas pessoas que de coração, bom grado, queria largar tudo e seguir Jesus. Como também tinha aqueles que eram só os curiosos, que queria ver só de longe, mas fazia parte dessa multidão. E aquela mulher, quando ficou sabendo que por ali ia passar Jesus, ela pensou: eu vou fazer alguma coisa. E essa mulher, ela já tinha 12 anos padecendo desse mal, dessa hemorragia. Ela passou por vários médicos. Fez com que ela se desprendesse, ela desfez de tudo que ela tinha, né? O interessante é que a Bíblia, ela não fala o nome dessa mulher, não fala se ela era casada, se ela tinha filhos, não fala isso, não tem esse registro. Simplesmente que era mulher com fluxo de sangue. O sofrimento prolongado dessa mulher era tamanho, porque nós mulheres sabemos que uma regra, quando o normal dela é 5, 7 dias. Quando passa, chega uns 15 dias, mais ou menos, a mulher começa a ficar fraca. Não é normal, porque gera até uma anemia em nós. Não é fácil. Agora imagine essa mulher há 12 anos passando por isso. E nisso ela foi em vários médicos, procurou médico, aonde ela ouvia falar que tinha um especialista, ela procurava. E cada vez mais só gastando dinheiro, ao ponto que ela já não tinha mais o que fazer. Ela não tinha nem recurso mais para procurar mais nenhum outro médico. E naquela época, uma mulher que ela tinha o período menstrual, ela era considerada imunda. E não é só que ela era considerada imunda, ninguém poderia se aproximar dela, porque senão seria imundo também. Ela não podia tocar em nada, tudo aquilo que ela tocasse se transformava perante os homens como imundo. Eu fico imaginando nós hoje ficar num lugar isolado. Hoje nós estamos passando um processo tão difícil que nós temos que ficar dentro da nossa casa,
né? Por causa desse vírus que tá aí, assolando mesmo a terra. E nós temos que ficar em casa mesmo. Pouco a gente pode sair de casa. E a nossa mente, irmãos, ela é muito complicada, porque chega uma hora que a cabeça a gente começa a trabalhar de várias maneiras. E a gente fica mesmo preocupada com tudo que está acontecendo. Então eu penso essa mulher, né? Acamada, sozinha e com esse grande mal. O isolamento dessa mulher trazia duas coisas para ela. Trazia a dor física e a dor psicológica. Verdade. A física, nós sabemos que é a fraqueza, a anemia, né? Como que ela ia poder fazer as coisas na casa dela com tamanha debilidade dela, né? E a parte psicológica. A parte psicológica é a solidão, a depressão, a inferiorizada diante da situação que ela vivia, né? Como eu falei, a nossa mente é algo tão tremendo. Eu estou em casa, eu não saio, é muito raro eu sair. E nessa semana, no começo da semana, depois de vários dias em casa, eu precisei ir ao mercado para comprar algumas coisas que estavam faltando. Eu pedi que ele me levasse. E lá na hora que eu estava no mercado pegando, era pouca coisa, porque era coisa rápida. Quando eu olhei, estava cheio de gente dentro do mercado. E de repente eu engasguei com a saliva. Aí comecei a tossir. Eu falei, nossa, que tosse. Começou a me faltar o ar. Eu falei, meu Deus, já comecei a ficar apavorada. Eu larguei o que eu estava fazendo, corri perto dele. Depois eu dei risada da situação. Falei, meu Deus. Isso aí não é corona, não, é coroa. Eu falei, meu Deus, como é a mente da gente. Aí eu falei, Jesus, tem misericórdia das pessoas que estão passando por isso. Porque não é fácil. Sabe, eu penso na minha sogra. Minha sogra tem 84 anos e tá tendo que ficar isolada, sozinha lá na casa dela. Verdade. Não é fácil. Nós temos falado com ela por live, nós temos falado com ela diariamente, mas não é fácil, né? Agora imagina essa mulher durante 12 anos. É muito sofrimento, é muito desespero para uma pessoa, né? E o que menos importa para Jesus é o que os outros veem em nós, é o que os outros pensam de nós, porque nós temos um Deus que Ele conhece a nossa intimidade, o nosso íntimo. E Jesus já sabia que Ele ia passar por aquele lugar e que havia aquela mulher. Ela ouviu falar de Jesus, mas Ele já sabia da existência dela. Ela tinha essa certeza que Ele ia passar e a vida dela ia mudar. Por isso que nós vemos aqui uma superação para uma transformação. Ele conhece o interior, Ele é movido de íntima paixão. Jesus, Ele se move de íntima paixão por nós, pelo nosso sofrimento, pela nossa dor, por aquilo que aflige a nossa alma muitas vezes. E muitas vezes tem coisa que nós não queremos falar para ninguém, porque ninguém vai resolver o nosso problema. Aquela mulher era a mesma coisa, ela não fala, para quem que ela ia falar o problema dela? Se ela já tinha procurado tudo dentro da medicina, não tinha quem poderia resolver o problema daquela mulher. Mas Jesus, que é soberano, Jesus que é ilimitado, Ele tinha o controle daquela situação nas mãos dele. Aleluia. Por isso que ele estava passando por aquele lugar, naquele Glória momento. a Deus, é verdade. Irmãos, no versículo 27, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por dentre a multidão, tocou-lhe as vestes. Aleluia. Aquela mulher pensou assim naquele momento, nem que for a última coisa que eu faça, mas eu vou romper essa multidão de alguma maneira e vou tocar nas vestes do Mestre. Aleluia. Irmãos, o interessante é que ela veio por baixo, ela rompeu uma multidão, ela rompeu a estrutura física que ela estava passando, a situação dela, ela pegou o último momento de força que ela tinha para ir até o encontro de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus,
dos milagres que ele operava, e ela creu. Irmão, a Bíblia fala que aquele que pede com fé, sem duvidar, Deus nos concede. Aleluia. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Em Romanos 10, 17 nós vamos encontrar isso, que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Aquela mulher sabia que o Messias passaria por ali, sabendo que o único que poderia trazer a cura para ela, que aquele momento era crucial e que talvez fosse a única chance, não perdeu tempo, foi impulsionada pela sua tamanha fé. Irmão, um ato de atitude que nós temos, isso constrange o mestre. Um ato de atitude, um momento de desespero que nós agarramos na nossa fé, que nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, nós não vemos solução. Nós ficamos, o salmista fala assim, olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele tem o controle de todas as coisas. Nós vemos muitas pessoas desesperadas por esses dias. Pessoas que estão de uma maneira que elas se sentem que com ela vai acontecer tudo de ruim. Não tenha medo. Jesus é único e suficiente para as nossas vidas. Ele é o nosso socorro, Ele está do nosso lado, Ele Aleluia. nos ampara. E aquela mulher, com todo aquele momento dela de sofrimento, ela pensou, eu vou reunir minhas forças e vou tocar. Ainda que me resta, vou utilizar para tentar chegar até o mestre. Então ela veio por baixo, ela rompeu a multidão e tocou no mestre. E tocou nas orlas, nas vestes de Jesus. E o interessante, irmãos, que no meio daquela multidão que oprimia Jesus, era muita gente que seguia Jesus, ele fala assim, quem me tocou? E os discípulos que andavam com Jesus, via tudo aquilo e falaram, mas mestre, o senhor está perguntando quem te tocou, mas a multidão te oprime, todos, ele quis dizer, todos estão te tocando, tentando de alguma maneira, não, vocês não estão entendendo, aleluia. Glória a Deus. Quem me tocou, tocou diferente. Não tocou com a mão, tocou com o coração. Aleluia. Tocou com a fé. Teve atitude. Creu. É diferente. Foi um tocar diferente. Aleluia. Esse tocar fez com que Jesus movesse de íntima compaixão por essa mulher. E ela, olhando, ela ficou meio tímida. Ela falou, e agora? Aí ela se apresenta a Jesus e fala que ela que tocou. Olha no versículo 29. E logo, no 28, porque dizia, se eu apenas tocar-lhe as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Irmãos, quando essa mulher tocou em Jesus, essa atitude que ela teve, imediatamente ela foi curada. Agora vocês perguntam assim, por que Jesus perguntou quem que foi que tocou? Se ele é onisciente, onipresente, aleluia, e onipotente. Ele sabia que tinha sido aquela mulher. Mas o que ele queria ver quem era, como ela ia se apresentar naquele momento. Olha só, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saía poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou as minhas vestes? Respondeu-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e pergunta quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operara, veio, prostou-se diante dele e declarou toda a verdade. Ela se prostrou aos pés de Jesus, mesmo depois de curada. Ela poderia ter levantado dali, da mesma maneira, e teria ido embora. Mas o maior milagre daquela mulher foi permanecer aos pés de Jesus. Aleluia.
Foi o maior milagre, porque ela reconheceu que Ele era o Senhor da vida dela. Ela reconheceu que Ele havia feito uma grande transformação interior naquela mulher. E Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre desse mal. Aleluia. Irmãos, não importa a situação que nós estamos vivendo, não importa o momento que nós estamos vivendo, eu não sei qual é o teu problema do outro lado, eu não sei se você está clamando por um filho teu, que às vezes está nas drogas, às vezes saiu de casa e você está preocupado, não sabe nem por onde anda, eu não sei se é o teu casamento, que para você já não tem mais solução, que você já tentou de todas as maneiras, você já fez até terapia e não adiantou nada. Eu quero falar para você, se você tocar em Jesus hoje, permitir que Ele entre na tua vida, Ele te traz restauração, Ele te traz cura. Se você permitir que Jesus entre dentro do teu lar nesta noite, Ele se enche de glória, de gozo por você e move céus e terra a teu favor. Ele pode fazer isso por você. Para Deus não tem limite. Ele é ilimitado. Aleluia, nós como humanos, nós somos limitados. Nós vemos presente, nós vemos o momento, mas Ele não. Ele vai além da medicina. Ele vai além da nossa humanidade. Ele é soberano, Ele é poderoso. O que você precisa que Deus faça por você nesta noite? Qual é a tua petição? Por que você tem gemido? Qual tem sido a tua dificuldade? Entrega para o Senhor nesta noite. Convide Ele para fazer parte. Pega o teu problema e entrega nos pés de Jesus, como essa mulher fez. Declara Ele como Senhor e Salvador da tua vida. Creia que Ele pode mudar. Você não pode. Ninguém pode. Mas Ele sim pode. Ele é o teu melhor amigo. Muitas vezes aquela mulher, irmãos, ela poderia ter falado para qualquer pessoa. Ela não falou para ninguém. Ela teve a atitude de ir até Jesus. Porque talvez, se ela tivesse falado para qualquer pessoa, ela fala: mas se você já procurou todos os médicos e não adiantou nada, Verdade. você vai largar aqui, nem sabe se você vai conseguir passar por essa multidão e vai tocar, você nem sabe. Ela não falou para ninguém. Muitas vezes, irmãos, nós também temos que fechar nossa boca, porque nós esperamos que é A e B que vai trazer a nossa bênção, a nossa vitória, e não é. Quem vai trazer para nós é aquele lá de cima, que nos conhece. Ele nos formou. Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe das nossas limitações, como Ele sabia da limitação daquela mulher. Ele estava indo com Jairo lá na casa de Jairo e passou por aquele caminho. Não foi por acaso que ele passou por ali, porque ele tinha um encontro marcado com aquela mulher, como ele está tendo um encontro contigo nesta noite, neste momento que você parou tudo para estar assistindo esse culto. Creia que tem um Deus, que tem um poder nos céus e na terra, que pode mudar toda e qualquer situação. Fica com essa palavra, no nome de Jesus, e receba do Senhor a tua vitória nessa noite. Amém? Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor é maravilhosa, irmãos. E hoje é noite de cura. Hoje é noite de restauração. Eu creio, Jesus. E Jesus, Ele está sempre pronto a ajudar a quem queira ajuda. Porque não adianta Jesus querer ajudar se você não quer ajuda. Como a irmã Luzinete disse, aquela mulher, ela propôs no seu coração que ali seria a última esperança da sua vida e que ela, de qualquer maneira, chegaria lá, custasse o que fosse. Ela propôs no seu coração e falou assim: essa é a última chance que eu tenho. E Jesus, Ele é maravilhoso porque Ele está sempre pronto a ajudar todos.
independente da sua posição social, da sua cor, da sua aparência, da sua estatura. Ele ama igualmente todas as pessoas e está pronto a ajudar todos. E quem ele toca nunca mais. A irmã Luzinete leu esses versículos, mas em todo o Evangelho, Jesus ele tocou em algumas pessoas. Ele tocou primeiramente, lá no capítulo 1, verso 31, ele tocou na sogra de Pedro. Diz que ela estava com febre, ele tocou e ela foi prontamente curada. No mesmo capítulo 1, em versículo 41, Jesus ele tocou em um leproso, e o leproso recebeu a purificação. E não era permitido ninguém tocar em leproso, porque se tocasse em leproso, igualmente com uma mulher que teria um fluxo de sangue, aquela pessoa também ficaria impura. Mas Jesus ele veio para quebrar os paradigmas. E ele tocou naquele leproso ficou purificado. No capítulo 5, verso 41 também diz que Jesus ele tocou na filha de Jairo. E a filha de Jairo recebeu uma nova vida. Aleluia. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. E no capítulo também 7, do versículo 33 ao 35, diz que Jesus ele tocou num surdo. E aquele homem passou a ouvir. No capítulo 9, versículo 27, também ele tocou num jovem que estava possesso. E aquele jovem foi liberto. No capítulo 10, do verso 13 ao 16, trouxeram as crianças para que Jesus as tocasse. E os discípulos a repreenderam. E Jesus: deixe vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Jesus está acessível, irmãos, a todos nós.